começando mais um, sem mais delongas pra vocês, Elvis Noturnog aqui, ó, com esse capacete de motoboy do espaço. Eu não poderia fazer esse episódio, tirar aqui da cabeça, sem homenagear, tá, esse review, que vai ser um review especial pra vocês, porque não dá pra ficar sem falar de Devoradores de Estrelas ou Project Hail Mary, tá? Mas antes, já sabe, né? C, curte, comenta, compartilha, ajuda nós pra dar uma moral, beleza? Vamos lá. Galera, eu quero falar sobre Devoradores de Estrelas ou Project Hail Mary, Projeto Ave Maria. Eu quero contar primeiro o que esse filme me trouxe, quais os sentimentos. E quando eu estava no cinema, eu basicamente desliguei ali, virei uma chavinha do mundo externo e mergulhei nessa experiência. Foi uma das experiências mais incríveis que eu tive no cinema nos últimos anos, tá? Você sabe quando você está diante de alguma coisa especial, você sabe quando você está diante de um bom filme ou uma boa produção, porque você se envolve com a história, tá? O Ryan Gosling é um ator que eu confesso que acompanhei alguns filmes dele, mas ele não é pra mim um dos melhores atores, assim, mas ele tem um carisma imenso, tá? E depois desse filme eu comecei a vê-lo como um dos melhores atores da minha lista de top atores aí, porque ele soube entender a essência desse filme, tá? Mas antes de falar sobre o filme, acho que é muito legal trazer alguns paralelos. Esse filme dá uma sensação de você já ter visto também alguma coisa parecida. A gente já viu o Steven Spielberg fazer isso no filme ET. Tem ali uma conexão com algo extraterrestre, um ser extraterrestre que chega na Terra, gera uma conexão. A gente já viu isso, tá? A gente já viu também os Transformers, até o filme do Michael Bay, fazendo uma conexão ali a gente viu, enfim, Avatar ali, uma conexão de humanos chegando em outro planeta, mas essa história ela tem algo peculiar e particular que torna especial. Eu vou resumir aqui basicamente alguns pontos do filme para facilitar o entendimento de vocês, mas Devoradores de Estrelas é uma aclamada adaptação cinematográfica baseada no livro de Andy Weir, Perdido em Marte. Inclusive esse filme, também que foi produzido como um filme, depois ele foi adaptado, ele é muito bom, tá? Eu assisti, tem o Matt Damon ali fazendo o filme do Perdido em Marte, e realmente tem coisas muito parecidas no Devoradores de Estrelas, muito similares assim com Perdido em Marte, porque o Perdido em Marte, ele te coloca numa situação difícil, complexa, mas ele tem momentos de bom humor, momentos de respiro e momentos emocionantes. E Devoradores de Estrelas também segue a mesma linha, tá? E aí, o que mais a gente pode falar aqui? Dando uma sinopse rápida, tá? Eu vou soltar alguns spoilers aqui, então se você não viu o filme ainda, deixa esse vídeo aqui, vai lá assistir, depois você volta e confere. Mas eu vou soltar alguns spoilers porque eu quero aprofundar um pouco mais nesse filme, tá? Devoradores de Estrelas, Project Hail Mary, estrelado por Ryan Gosling, é um filme de ficção científica que acompanha Ryland Grace, um professor que acorda com amnésia em uma nave e precisa salvar o Sol e a Terra de micro-organismos que consomem energia solar, os astrofágicos. Então, basicamente, a Terra ela está passando por uma crise solar. A gente vai ficar sem a estrela mais importante que alimenta o nosso planeta, todos os seres, plantas, fontes minerais daqui. E no filme, esses micro-organismos começam a fazer um buraco no Sol. E os cientistas começam a descobrir isso. Mas eles não encontram uma forma de solucionar isso. Desde então, eles encontram o Ryland Grace para justamente ser forçado aí nessa missão para salvar o planeta Terra, tá? Então ele vai numa missão só de ida, contra a vontade dele. E é muito genial a forma que o filme conta isso, porque o filme ele não conta de uma forma linear, já do passado até o presente e futuro. O filme começa no presente, já com tudo que aconteceu lá na Terra,
a treta, tudo que ele não queria fazer. Ele acorda de uma criogenia ali dentro da nave e ele começa a tentar lembrar das coisas. E a tripulação da nave tá bigodada, não tem ninguém vivo lá, tá? E aí o Ryan Gosling, que é o Ryland Grace, ele começa a tentar juntar as peças do quebra-cabeça para descobrir o que aconteceu com ele, por que ele está ali. E ele vai lembrando dos motivos. E o mais genial é que ele é um professor de física quântica, física quântica, e ele não lembra de nada, e ele vai lembrando aos poucos, e ele não é um astronauta. Ele deixa isso muito firme diante do governo que está forçando ele aí nessa viagem suicida. Ele não é um astronauta. Ele não quer ir. E é super compreensível. E, cara, é muito genial porque, vamos dizer ali, quarentão ou mais, que não tem ninguém. Então, eles olham isso e falam, cara, é você que vai ter que resolver isso aí. E ele fez amizades na nave, ele fez amizades ali com a tripulação, mas ele perdeu a tripulação nessa jornada. Então, é um filme que você começa a ficar reflexivo sobre muitas coisas. E ele tem uma pegada, talvez, muito parecida com o sentimento que eu tive quando eu vi Interestelar. É uma mistura de Interestelar com Perdido em Marte. Ele consegue conectar bem, porque o que o Ryan Gosling, ou o personagem dele, o Ryland Grace, precisava era de um propósito na vida dele. Ele era um cara que gostava de ensinar, ele era um professor, ele ensinava ali uma classe jovem, crianças, mas ele não tinha um propósito bem definido na vida dele. Então o filme fala sobre, primeiramente, o propósito que você tem. E ele descobre que o propósito dele sempre foi fazer algo pelos outros. Então ele, como professor, ele ensinava as pessoas. Ele queria passar o conhecimento dele. E sendo um professor muito dinâmico, muito divertido com a sala. E essa trama inicial que conta ao longo do filme, o filme vai voltando com flashbacks no passado para mostrar o que aconteceu com a origem do Dr. Ryland Grace. Você vai começando a juntar as peças do quebra-cabeça no filme para entender por que ele tá ali. O que aconteceu para esse cara parar no meio do espaço, numa nave, sozinho. Tem alguns motivos explicados rapidamente ali no filme sobre as mortes da tripulação. Tem uma IA dentro da nave que conversa com ele, mas não é suficiente. Ele precisa, basicamente, coletar essas partículas, esses micro-organismos que estão atacando o Sol, a nossa estrela, e esses micro-organismos criam uma faixa de luz, é um feixe de luz que eles explicam lá no filme, e ele quer justamente chegar e coletar essas informações. Então ele viaja por, mais de 10 anos no espaço. Ele fica em coma mais de 10 anos. E é muito filosófico isso, porque ele não tem o porquê se esforçar tanto, porque ele já tá numa missão suicida, mas ele cria um propósito para salvar a humanidade. E quando ele está nessa jornada, ele descobre outros seres que também precisam de salvação, porque o Sol, na verdade, que alimenta outros planetas, também está sendo atacado por esses micro-organismos. E ele precisa salvar essa galera também. Mas ele não sabe disso ainda. Então ele tem um contato extraterrestre. De uma forma muito divertida, eu diria. Porque a nave dele está pairando. A nave dos seres começa a perseguir ele. É muito engraçado. E ali começa a magia do filme, tá? O filme te prepara com o personagem do Ryland Grace e ele te prepara para esse momento de conexão com um ser extraterrestre. E a todo momento, o filme é muito genial porque ele começa a criar algumas formas de comunicação com esses seres. E eu até pesquisei para ver se todos os acontecimentos do filme são factíveis pela ciência. A grande maioria dos acontecimentos é altamente factível e baseado na ciência real, sendo considerada uma obra de hard science fiction, ficção científica dura. Andy Weir, o autor, é conhecido por sua pesquisa rigorosa e por consultar especialistas para garantir a precisão de conceitos de física, astronomia e biologia. Astrofísica e relatividade. A gente vê isso no filme. O uso da dilatação dilatação temporal. Viagem e velocidades próximas à da luz.
a órbita de exoplanetas e tudo mais, o problema do Sol, a premissa do organismo consumido da energia do Sol, astrophage, extrapolação ficcional e por aí vai. Tem muitos termos, mas é só para vocês entenderem que a maneira como o Ryland Grace resolve os problemas de sobrevivência, tanto do ar, a água, a radiação, é baseada em princípios químicos e físicos reais, similar a Perdido em Marte. Então, eles não só fizeram uma obra de ficção, eles tiveram um cuidado de pincelar possibilidades científicas dentro do filme. Que eu diria que esse tema científico, ele dá espaço para o tema emocional do filme. Então, essa parte científica, ela é um pano de fundo muito bem construída, muito bem pavimentada para você trabalhar as emoções e os sentimentos dos personagens. E aí que vem a comunicação alienígena. Quando ele tem um encontro com essa nave, com os outros seres, ele tem uma forma de comunicação construída com o personagem Rock, que é assim que o Ryland Grace chama ele, Rock, que ele parece uma pedra, uma aranha meio pedra, e a comunicação deles é toda baseada na matemática, em lógica, notas musicais e materiais. Então eles desenham estátuas, mini estátuas e materiais, o que eles estão falando. E também é cientificamente plausível e metodologicamente sólida. Então, o filme ele é muito bem pavimentado para esse momento. E quando a relação desses dois personagens acontece, foi uma das coisas mais mágicas que eu vi no cinema nos últimos tempos, tá? Eu acredito que se esse filme tivesse entrado um pouco antes nos cinemas, ele facilmente teria concorrido ao Oscar. Mas ele não vai ficar fora do Oscar de 2027, eu tenho certeza disso. Pelo menos categorias técnicas ou categorias de melhor filme, melhor atuação. Eu tenho certeza disso, tá? Legal. A gente sabe que é um filme muito marcante. E o que mais eu quero falar pra vocês? A construção da relação desses dois personagens faz com que o filme se torne algo especial. E eu não falo isso à toa, tá? Eu fui no cinema ver alguns filmes que não são considerados blockbusters. E esse sim teve um orçamento de mais de 200 milhões de dólares. E eu acredito que eles esperavam sim uma grande repercussão. Mas o filme conseguiu ultrapassar esse limite, até porque ele está batendo recordes de bilheteria no Brasil e também na estreia nos Estados Unidos. Então, eu acredito que Devoradores de Estrelas foi uma experiência incrível, emocionante. Ela me deu uma sensação de estar vendo algo que eu já tive alguma proximidade ou que eu já vi, mas ao mesmo tempo não. Me trouxe um frescor de algo novo, inovador. Então, eu saí leve para cima, eu saí reflexivo. Então, a construção que é feita nesse filme é algo que marcou muito mais do que a pavimentação de todo o cenário científico que foi feito. É óbvio que tudo está impecável, mas a conexão dos personagens foi algo mágico. Rock e Ryland Grace, eles mostraram que a humanidade não está só aqui, está fora daqui. E a forma que você cria uma relação e empatia, porque Rock estava passando por algo muito parecido no seu planeta. E, inclusive, ele era um dos únicos sobreviventes na sua nave também. Isso faz com que os dois criem um laço. Tem momentos emocionantes, tudo dá errado, as coisas saem do controle, mas há uma preocupação, há uma empatia. E é aí que o filme, ele te envolve. E eu me peguei me emocionando vários momentos no filme, tá? É um filme que faz você rir, faz você ficar reflexivo, faz você chorar em mais de um momento e faz você sorrir chorando. É muito louco, cara. Ele brincou com os meus sentimentos, assim, de uma forma que nenhum filme dos últimos tempos conseguiu fazer. Então, com a possibilidade de ver esse filme de novo, tá? De tanto que eu gostei, mas não é um filme pra ver no streaming. Se você puder ver numa tela gigante em IMAX, melhor ainda. Mas faça isso, volte aqui, coloca aí nos comentários qual foi o sentimento que ficou. O meu sentimento que ficou é propósito. E eu não vou falar até do final do filme, porque você vai ver esse final. Eu não quero falar esse final, mas você vai ver. E eles tomaram uma decisão muito legal também. Acho que muito baseada também no filme, na obra. Então, o que eu tenho a dizer é isso.
faça bom proveito dessa maravilha que foi trazida aos cinemas. Vamos falar das curiosidades do filme? Então, eu vou jogar aqui na tela para vocês, vou ficar pequenininho aqui. Devoradores de Estrelas, o Brasil foi um dos destaques entre os países em que o filme alcançou o primeiro lugar. Segundo o Deadline, o filme arrecadou aproximadamente 6,9 milhões em 853 telas no cinema do Brasil. Além disso, esta é a segunda maior abertura da história para um filme não vinculado a uma franquia, atrás apenas de Oppenheimer, 82,4 milhões de dólares. E a maior estreia doméstica para o mês de março nessas condições, superando Nós, 71 milhões. Galera, vocês estão entendendo o poder desse filme, o alcance que ele teve? Então vamos mais curiosidades aqui. Devoradores de Estrelas foi o maior desafio da carreira dele. Ryan Gosling revelou que nunca enfrentou algo tão exigente quanto Devoradores de Estrelas. Nunca foi tão desafiado por um filme, tirou muito de mim, mas valeu a pena. No longa, ele vive um professor que vira astronauta em uma missão espacial intensa, exigindo não só emocionalmente, mas também tecnicamente do ator. Ele atuou muito tempo sozinho ou com um ser que não existia, talvez ali um animatrônico, algo do tipo. O filme vem sendo elogiado por atuação, apontada como a melhor da carreira de Gosling, fotografia de Greg Fraser, trilha sonora de Daniel Pemberton e efeitos visuais e escala de produção, dirigido por Phil Lord e Christopher Miller, do Aranhaverso. Essa galera não brinca em serviço. E baseado no livro de Andy Weir, Perdido em Marte, o filme também impressionou o elenco. Sandra Hüller descreveu a experiência como um sonho. Galera, olha isso no Rotten Tomatoes. A nota é a avaliação de mais de 5 mil pessoas. Ele está com uma alta avaliação e ele tá com o certificado Hot Fresh, né? Cara, é absurdo, assim. E pra fechar, desde que eu assisti Devoradores de Estrelas, eu tô sem rumo nesse filme. Mudou a química do meu cérebro. E é isso, eu tô nesse sentimento aqui desse doguinho, exatamente assim, tá? Pelo que eu vi, ele passou de 141 milhões até o momento, no mundo todo, e já comentaram ali com os produtores e os criadores se eles gostariam de fazer uma sequência. Eles falaram que adorariam, mas eles não têm uma ideia ainda relevante para ser colocada na tela. Então, eu sinceramente vou falar aqui para vocês abertamente, eu não gostaria que tivesse uma continuação. Ele é redondo e eu não acho que é um filme para franquia, mas a gente sabe que Hollywood é dinheiro. Tem investidores, tem acionistas, mas eu gostaria que parasse por ali. Tá ótimo. É muito difícil você fazer uma produção que não seja uma franquia atingir esse potencial que Devoradores de Estrelas atingiu. E eu ainda vou falar de mais conteúdo sobre filmes que não são franquias que estão arrasando, como por exemplo o próprio Sinners, Os Pecadores, que ganhou vários Oscars aí. E eu quero falar dessa guinada também de Hollywood num próximo conteúdo, falando sobre produções independentes. A A24 faz filmes muito bons também. Assisti o Marty Supreme, também quero fazer um review aqui sobre esse filme. Mas por hoje é só. Deixa aí nos comentários o que você achou, qual o sentimento que você teve nesse filme. Vai lá, assiste, volta, comenta aí e eu quero ouvir de vocês. Triplo C e agradeço novamente. Elvis Oturnog fica por aqui. Sem mais nem menos, nos vemos logo menos. Valeu!